convidar aqui a pastora Fernanda Araújo. Receba com muita alegria. Se você não conhece o seu temperamento, hoje você vai sair daqui sabendo se você é sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico, amém? Então erga suas mãos para cá, vamos abençoar a vida da pastora Fernanda. Senhor, nós colocamos a vida da tua serva nas tuas mãos, ó Pai. Te pedimos que o Senhor a use, Senhor, como instrumento vivo nas tuas mãos, ó Pai. Que não seja ela, mas que seja o teu Espírito Santo através da sua vida, ó Pai. Que a pastora Fernanda seja a boca de Deus aqui nesse lugar, em nome de Jesus. A casa é sua, pastora, fica à vontade, viu? Deus abençoe. Boa tarde, irmãs. A paz do Senhor. Irmãs, que bênção estar aqui com vocês. Que bênção essa permissão, esse convite. Glória a Deus por essa possibilidade. Eu não sei se todo mundo veio de longe, igual o pessoal de Cabo Frio. Cadê o pessoal do SEC do Jardim, do SEC de Cabo Frio e da comunidade Eclésia? Nós viemos de longe e foi uma bagunça santa naquele ônibus. Foi uma bênção, irmãs. Teve até pandeiro. Vocês acreditam nisso? Que teve até pandeiro? Para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre temperamentos, amém? Mas eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernanda, eu sou pastora da comunidade Eclésia da Nova São Pedro, lá na região dos Lagos. Eu estou aqui com as minhas discípulas que vieram me acompanhar e as minhas amigas também que vieram junto me acompanhar. E estar aqui é uma honra, porque o apóstolo Ari é a cobertura espiritual da nossa igreja, amém? Ele faz essa cobertura. E eu já estava assim, né, com muito temor e muito respeito e muita honra só de estar aqui. E aí, quando a apóstola Denise entrou, eu falei, eita, porque eu respeito muito essa mulher. Amém, apóstola? E vocês são muito abençoadas por terem uma pastora, uma apóstola igual a ela. Eu aprendo muito, muito com ela. E através da palavra profética dela para mim, ela falou assim para mim, em novembro do ano passado, numa viagem que fizemos juntas, ela falou assim, nós começamos o SEC na garagem da minha casa. E adivinha onde está nascendo a Eclésia da Nova São Pedro, meninas? Na garagem da minha casa, amém? Foi uma palavra profética dela e do apóstolo. E Deus foi movendo, e hoje nós estamos lá, já com um prédio construído, mas a igreja começou na garagem. Então, toma posse das palavras proféticas que vocês recebem nesse lugar, amém? E hoje nós vamos falar sobre temperamentos, mas eu queria falar algumas coisas para vocês. Eu sou psicóloga com formação, mas na faculdade de psicologia nós não há disciplina temperamentos. E quando começou muito essa busca e procura pelo estudo dos temperamentos, eu comecei a me aprofundar nessa temática. E eu queria dizer para vocês que estudar o temperamento não é para você, de maneira nenhuma, ficar olhando para as suas circunstâncias e dizer assim, não, eu sou assim por causa do meu temperamento tal. Amém, irmãs? Também nós não vamos descobrir o temperamento e aprender a lidar com ele para apontar a circunstância da minha irmã. Ah, ela é de tal temperamento, por isso que ela é assim. De forma alguma. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse princípio? Nós estamos trabalhando e vamos ouvir um pouco e vamos aprender juntas sobre os temperamentos, porém, isso é para nós conseguirmos entender o que precisamos entregar ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãs? Nós não estamos aprendendo e descobrindo alguma coisa só por saber.
Ou para ter aquela sensação de que, eu sou assim, foi Deus que me fez assim, e eu vou permanecer dessa forma. Não. Nós estamos aqui, nós viemos de longe, nós viemos aqui num sábado ensolarado para aprendermos também como entregarmos as nossas dificuldades ao Espírito Santo de Deus. Porque não há sentido nenhum eu descobrir algo sobre mim, se não for para entregar isso a Ele. Porque somente Ele pode nos moldar. Amém, irmãs? Eu também quero desmistificar algumas coisas. Eu sou psicóloga, acredito sim que o psicólogo pode auxiliar em processos, mas não há cura longe do Espírito Santo. Amém, irmãs? Somente o Espírito Santo de Deus que nos cura, nos molda, nos capacita, modifica o nosso comportamento. Mas como Ele faz isso? Quando nós reconhecemos as nossas dificuldades e apresentamos elas ao Senhor. Então, para que eu vou descobrir o meu temperamento, irmãs? Para mostrar aquilo a Ele que eu preciso melhorar. Outra coisa também que eu quero tirar um pouquinho da ideia. Eu queria pedir uma coisa a vocês, irmãs. Nesse momento agora, as irmãs estão entregando o teste para vocês, mas vocês não vão olhar esse teste agora, amém? Por favor. Finja que vocês não receberam esse teste agora. Deixa dentro da Bíblia, já trabalhado aí no Espírito Santo de Deus. Deixa dentro da Bíblia, nós não vamos mexer nele agora, tá bem? Por favor. Senão vocês podem confundir e eu preciso fazer junto com vocês, tá? Então vamos lá, meninas. Nós não vamos estudar o temperamento apenas como modo de descobrir como essas pessoas lá fora ficam pesquisando coisas sobre data de nascimento, coisas parecidas, amém? Nós precisamos saber nosso temperamento e precisamos entregá-lo ao Espírito Santo de Deus. Então, é para isso que nós estamos aqui. Amém, irmãs? Então, vamos juntas nesse passo a passo para nós descobrirmos como melhorar em Cristo. Porque uma mulher destemida, ela reconhece as suas circunstâncias e as entrega ao Senhor. Sabe aquele lugar que você tem escondido no seu coração, que você não permite que ninguém tenha acesso? Hoje, você tomou posse de ser uma mulher destemida. E você vai entregar isso a Ele. Amém? Então, fala para a irmã que está do seu lado. Hoje, você vai entregar a sua dificuldade ao Senhor. Amém? Glória a Deus, meninas. Então, os temperamentos, eles têm uma origem. A origem dos temperamentos, ela é dada a Hipócrates, o mesmo pai da medicina. Esse homem, há séculos atrás, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, ele começou a se interessar em saber por que uma pessoa tem um temperamento. Naquela época, ele observava que pessoas agiam de maneiras diferentes das outras. Logo, nós podemos entender que naquela época existiam muitos servos, pessoas que eram escravizadas. Por que uns obedeciam mais do que os outros? Então, eles começaram a pesquisar isso, a estudar e entender que existia algo diferente na vida de cada pessoa. E ele começou a entender que existem fluidos no corpo humano e ele atribui esses fluidos ao, então, o temperamento daquela pessoa. Então, aquela pessoa que tem um determinado fluido com mais quantidade ou com alguma diversidade, vai ter um determinado temperamento. Então, existem 4 fluidos que ele detectou, que é o muco, o sangue, a bile negra e a bile amarela. Hoje, nós não sabemos o que ele identificou como bile negra, mas todos os outros secrementos nós já sabemos. E ele começou a estudar isso, e por muito tempo isso ficou preso somente naquele pedaço da Europa. Com o passar do tempo, outros estudiosos vieram e começaram a aprimorar esse estudo, começaram a pesquisar mais sobre isso, começaram a dar mais importância. E quando chega na Europa, quando um homem chamado Augusto Kant, ele leva esse estudo para a Europa, esse estudo ganha uma proporção muito grande. Porque tudo que naquela época chegava à Europa crescia muito. A Europa naquela época era o centro do mundo. Então, tudo que passava por ali tinha uma força muito grande. E eles foram, então, pesquisando e chegaram, então, a dar uma descrição para cada temperamento.
Então, por que uma pessoa é de uma determinada forma? Ele começa, então, a descrever grupos de pessoas que agem daquela determinada maneira. E começou, então, a colocar características determinadas sobre a vida de cada indivíduo mediante o seu temperamento. Amém, irmãos? E lá, logo após isso, a psicologia começa, depois que a psicologia surge, no século passado, o que vai acontecer? Ela vai começar a dar crédito ao temperamento, observando que ele tem alguma coisa a ver com a personalidade de cada pessoa. Sabe, quem aqui é mãe? Levanta a mão aí. Glória a Deus. O que acontece? Nós criamos, eu tenho 3 filhos. Nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, foram criados na mesma casa, no mesmo jeito, mas são completamente diferentes. A única coisa que eles têm em comum, além de serem meus filhos, é que são levitas da casa do Senhor. Fora isso, gente, eles são completamente diferentes. Eu tenho o que é hiper calmo, tudo que eu falo, ele fala ok. O outro que eu pensei, ele já está querendo questionar. Enfim, eles são completamente diferentes. Mas por que isso? Porque cada pessoa tem a sua subjetividade, tem a sua identidade, tem o seu temperamento. Mas o que seria, então, pensando dessa forma, pela ciência, o que é o temperamento? O temperamento, então, é aquilo que você nasceu sendo. É o seu instinto. É aquela sua primeira resposta para as circunstâncias. É aquilo que, às vezes, você pensa e não fala, ou, às vezes, você fala mesmo sem pensar. É aquela sua primeira motivação. Então, o temperamento é o instinto que nasce com você. Logo, se você foi feita pelo Senhor, Deus sabe o que fez. Amém, irmãs? Então, se tranquilize. Não importa qual seja o seu temperamento, você foi feita por Ele, para a honra e glória dEle. Amém, irmãs? Glória a Deus. Então, porque quando eu falo assim, tem algumas irmãs que já abrem os olhos assim, né? Mas calma, irmãs. Cada uma aqui tem o seu próprio espinho na carne, amém? E é sobre isso, tá bom? É sobre a gente reconhecer aonde ele está e saber entregá-lo ao Senhor. Amém? Então, o temperamento é o instinto. Mas o que então é a personalidade, Fernanda? A personalidade vai ser o local aonde você vive, aonde você mora, a cultura que te apresentam, as crenças que te apresentam, como o seu pai e a sua mãe te cria. Dali, junto com o seu temperamento, vai formar a sua personalidade. Então, se eu tenho já o temperamento e eu tenho já a personalidade, o que então é o caráter, Fernanda? Glória a Deus. O caráter é onde, quando apresentamos ao Senhor, Ele nos ajuda a modificar. Amém, irmãs? Então, hoje, você não vai mostrar o seu temperamento ao Senhor apenas. Você também vai mostrar o seu caráter a Ele. Porque o caráter é aquilo que eu tenho o meu instinto, eu sei aonde eu nasci, tenho a minha cultura, mas eu escolho movimentar e comportar de tal maneira. Então, como eu me comporto é o meu caráter. Por isso que, às vezes, uma pessoa que caminha no Senhor e ela começa a ter o seu caráter modificado. Porque ela começa a ter comportamentos diferentes. Aquela que bebia não bebe mais, aquela que fumava não fuma mais, aquela que mentia não mente mais, aquela que fazia coisas ao contrário da presença do Senhor, hoje, na presença do Senhor, não faz mais. Amém, irmãs? Para a glória a Deus? Nós cada vez mais estamos santificadas por Ele, para a glória dEle e através dEle. Por que isso? Porque deixamos Deus trabalhar no nosso caráter. Claro que nós precisamos mudar, irmãs. Nós sempre vamos precisar mudar, sempre vamos precisar nos aperfeiçoar no Senhor. Existem circunstâncias que nós vamos vencer. E muitas vezes a gente se sente, eu venci. Glória a mim. Não, irmãs, tolas somos. Nós não podemos nada sem Ele. Nem modificar nosso caráter, nem comportar diferente sem Ele. Então, aquela pessoa que deseja uma mudança, ela precisa, então, buscar cada vez mais se aproximar do Senhor e da sua vontade. Amém, irmãs? E existe
um quadrante que nós falamos dentro dos temperamentos, que eu gostaria que vocês imaginassem um grande círculo. E esse grande círculo, ele é dividido em a parte de cima superior e a parte inferior. E você vai imaginar como se fosse uma linha reta, uma linha horizontal e uma linha vertical dentro desse círculo. Então, na linha horizontal, tudo que está na linha horizontal é como você responde ao mundo. As coisas que me acontecem, como eu recebo aquilo que me acontece, alguma coisa que alguma irmã faz para mim, o meu marido, a resposta malcriada do meu filho, a pressão no meu trabalho, tudo isso que eu recebo, como eu vou responder isso, tem dois lugares. Ou eu vou responder de uma forma seca, ou eu vou responder de uma forma úmida. E aquela pessoa que tem uma maneira mais fluida, eu fico chateada, mas eu logo esqueço. Eu fico nervosa, mas eu logo esqueço que estou nervosa. Essa pessoa é de uma forma mais fluida, então ela é uma pessoa molhada. E quem é seca? É aquela pessoa que guarda mais, que tem mais dificuldade em perdoar, em esquecer. Então, essa pessoa é uma pessoa seca. E na parte vertical, nós vamos ter a parte de cima e a de baixo dessa reta. Na parte de cima, nós vamos observar as pessoas que são pessoas para fora, pessoas extrovertidas, pessoas que chegam fazendo bagunça, pessoas que quando chegam na célula, todo mundo sabe que chegou, sabe? Alguém conhece alguém assim? Que aonde chega na célula já chegou. Você é assim, irmã? Glória a Deus, glória a Deus. Aquela pessoa que você vai dar uma célula para ela dirigir, ela vai estar, claro, eu quero sim, vamos lá. Essas pessoas funcionam para fora. Tudo que tem, ela olha de dentro para fora, tá? E o outro lado, logo, vão ser as pessoas introvertidas. Aquelas pessoas que funcionam para dentro, que tem dificuldade em falar, em se expressar em público. Ela vai apoiar você em tudo, mas deixa você falar e ela está ali só preparando tudo que você precisa falar. Então, aquela pessoa que está do lado da líder da célula, mas a líder da célula é ela que vai falar, a introvertida ela vai escrever tudinho, dá prontinho para a líder da célula falar, mas ela prefere não falar. É aquela pessoa que funciona para dentro. Então, tudo o que acontece fora, ela traz para dentro. Ela interioriza muitas circunstâncias. E os 4 temperamentos que nós temos são o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. São esses 4 temperamentos que nós temos. Então, da junção da pessoa extrovertida com a pessoa seca, nasce, então, o colérico. Da junção da pessoa introvertida com a pessoa seca, nasce, então, melancólico. E da pessoa extrovertida com a pessoa molhada? O sanguíneo. E da pessoa seca com a pessoa... da pessoa introvertida com a pessoa molhada? O fleumático. Então, hoje nós vamos saber em qual quadrante nós nos encontramos. Só disso que eu falei para vocês... Aquela irmã que tem um autoconhecimento apurado já vai ter mais ou menos uma noção de qual é o seu temperamento. Porque a busca do temperamento é uma busca do autoconhecimento. Então, eu preciso estar me conhecendo para eu poder estar cada vez mais aprimorando a minha caminhada no Senhor. Amém? E eu queria ler com vocês em 1 João... capítulo 1, versículo 7, vai estar escrito assim: mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmãs? Então, nós precisamos andar na luz. O que significa isso? Eu preciso me autoconhecer. Eu preciso ser aquela pessoa que, ao ter uma dificuldade, eu apresento essa dificuldade primeiro ao Senhor e depois para aquelas pessoas que estão me acompanhando, os seus discipuladores, seus pastores, seus líderes.
Então, eu preciso me autoconhecer, mas não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor. Porque andar na luz é eu saber que eu preciso ser verdadeira nos meus passos. A palavra também diz o quê? Que ninguém fica de engano aonde, irmãs? Na casa do Senhor. Então, nós precisamos constantemente buscar um conhecimento. Porque se eu me conheço, se eu sei a minha dificuldade, eu apresento ela para o Senhor. Agora, se eu não me conheço, ou então se eu sei das minhas dificuldades e eu escondo as minhas dificuldades, o que vai acontecer? Eu vou passar anos, o meu processo vai ser muito mais difícil de um aperfeiçoamento, de um amadurecimento no Senhor. Às vezes até por medo do que eu vejo. Muitas vezes, quando a gente se depara com nós mesmas, nós nos assustamos, amém, irmãs? Não é verdade? Tem coisas que só Jesus sabe, amém? Então, essas circunstâncias que só Jesus sabe, que às vezes a gente não é bom nem ficar falando, o que essa pessoa vai pensar de mim? Então, é sobre isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui estuprada por um tio. E eu guardei esse segredo há muitos anos, porque eu ficava pensando que, na verdade, naquela época eu não pensava muito nisso, porque eu não sabia muito o que era aquilo. Na minha época de infância, eu não tinha esse conhecimento que as meninas hoje, com 7 anos, já têm. Realmente, a gente não sabia o que era aquilo. Mas o que acontecia comigo? Eu guardava aquilo, e aquilo gerou em mim características de não conseguir confiar nas pessoas na minha fase adulta. Essas circunstâncias que foram geradas em mim, eu não mostrava para ninguém. As minhas dificuldades eu não mostrava para ninguém. Então, eu tive que passar por um processo na presença do Senhor, para que eu pudesse reconhecer as minhas dificuldades, para poder, então, apresentá-las a Ele. Agora, quando eu olho para mim, irmãs, como foi difícil me encarar. Sabe quando você olha para você e você fala, Senhor, arranca de mim tudo que é mal, tudo que não provém do Senhor, visita meu coração, Senhor, e retira de mim. Se há algo ruim em mim, Pai, afasta de mim. Porque quando eu me converti, eu ouvi uma frase que eu não entendia. Eu ouvi uma frase que somente eu posso impedir os sonhos de Deus na minha vida. Eu achava isso uma tolice. Eu falava assim, gente, que coisa tola, como que eu vou impedir os sonhos de Deus na minha vida? E quando eu comecei a olhar para mim, eu comecei a perceber quantas coisas eu fazia para atrapalhar os sonhos de Deus na minha vida. E a raiz estava todinha nisso, nessa circunstância que me ocorreu. Então, a gente precisa andar na luz. Um dia eu fui num congresso, na verdade foi um retiro, num retiro como esse, e eu fui ministrar a palavra de cura naquele lugar. E eu nunca tinha falado isso para ninguém. Quando eu falo ninguém, é ninguém. Nenhuma outra pessoa sabia do que havia acontecido comigo. E eu cheguei naquele lugar, eram mais de 200 pessoas numa escola daquela cidade, e Deus mandou eu falar para as mulheres, num momento que tem separado só para as mulheres. E eu falei, eita, eu estou ficando doida, que Deus nunca ia fazer isso comigo. E eu precisei falar aquilo naquele lugar. E foi feita uma fila depois de meninas, de mulheres que vieram conversar comigo, que passavam ou tinham passado quando criança aquela circunstância. Então, quando você anda na luz, você, além de se conhecer, você proporciona cura nos outros. Amém, irmãs? Então, permita-se. Amém, irmã? Olha para essa abençoada que está do seu lado. Essa mulher linda que está do seu lado. E fale para ela assim, permita-se. Permita-se se autoconhecer. Amém, irmãs? O autoconhecimento, ele é um processo. O autoconhecimento, ele é uma busca que nós precisamos ter. Mas por que eu quero me autoconhecer? Para eu poder sempre apresentar as minhas dificuldades ao Senhor. Amém, irmãs? Então, hoje, você vai passar por esse autoconhecimento. E tudo bem se você tiver alguma dificuldade. Amém, irmãs? Tudo bem. Se você tiver alguma dificuldade nesse autoconhecimento, a gente vai entender que você está em um processo. Como eu ainda estou em um processo, eu preciso melhorar muito mais, me conhecer muito mais. Mas vão haver irmãs que vão terminar o teste rapidinho.
E vão ter aquelas que vão demorar mais um pouco, e nós estamos aqui para abraçar todas, amém? Todas vão fazer o seu teste, todas vão conseguir completá-lo, nós vamos auxiliar todas vocês, amém? Então, eu queria apresentar para vocês esse teste. Vamos lá, cada um pega o seu teste aí, em nome de Jesus. Eu vou abrir o meu aqui para poder acompanhar com vocês. O teste. Você quer fazer? Então, já sabe, né? Irmãs, e aí vocês vão receber o teste, cada uma recebeu o seu. Aí aqui atrás, vocês vão ter um QR Code. Aí quem puder apontar a sua câmera para o seu QR Code depois, no momento oportuno, e me seguir no Instagram, eu lhe agradeço. Ali vão ter sempre palavras do cunho psicológico e do cunho também espiritual. Às vezes você tem uma irmã que precisa uma palavra sobre ansiedade, depressão, qualquer coisa acerca dessa temática, ali você encontra. Talvez seja você que precisa. Então, ali também você vai encontrar. Amém, irmãs? Então, eu gostaria de pedir aquelas que ainda não me seguem, para que possam estar lá me seguindo, ok? Então, vamos lá para começar esse autoconhecimento. A primeira pergunta é a seguinte: tende para a melancolia e o sentimentalismo? Você é aquela pessoa melancólica que acontece alguma coisa e você fica naquele lugar e você sente com mais força e intensidade as coisas do que as outras. E você pode pensar assim: eu sou tão sentimentalista. Se você for assim, do lado você vai escrever sim. Se você não for, do lado você vai escrever não. Amém, irmãs? Então, para cada pergunta, a resposta é sim ou não, tá? Número 2. Você possui senso de humor? Deixa eu só falar uma coisa para vocês que eu esqueci de falar, que é importantíssima. Presta atenção todas vocês. É autoconhecimento, amém? Então, eu não vou perguntar para minha amiga do lado, minha irmã, minha pastora, como eu sou. Eu não vou fazer isso, amém? Por que eu não vou fazer isso? Porque o temperamento não é para ser observado no hoje. Como eu ajo hoje? Como eu sou hoje? Não. Por exemplo, se tiver uma pergunta assim: você perdoa com facilidade? Logo eu vou pensar: Jesus me ensina a perdoar, então eu perdoo. Não, não é essa a resposta. A resposta é assim: independente do meu conhecimento, independente da gerência do Senhor na minha vida, como eu sou, sem precisar solicitar o ensinamento dele, quem eu sou? Não é o meu instinto? Então, é antes de eu conhecer o ensinamento de Jesus. Amém, irmãs? Então, eu vou pensar como? Eu vou pensar assim: como eu respondo antes de pensar, eu sou crente, sou do Senhor e preciso agir assim. Amém, irmãs? Então, a pessoa que está do seu lado pode ser uma pessoa muito conhecida sua, mas ela não vai te responder nada e nem você vai perguntar nada a ela. Amém? Porque nós precisamos fazer o teste com uma certa agilidade. Amém? Então, a segunda pergunta: possui senso de humor? Você acha que você é uma mulher que tem um bom humor? Sim ou não? As pessoas te consideram autoritária? Você é aquela que domina ou você é aquela que é dominada? Gente, não precisa falar em voz alta não, tá? É só botar sim ou não. Porque começa uma conversa, né? A conversa parece que eu preciso responder. Não, é só você mesmo, tá? Número 4. Você é impulsiva e facilmente excitada? O excitada aqui, irmãs, é você estar empolgada, você te chamam para passear, bora, vamos passear. Eu quero ir para o shopping, opa, vamos para o shopping, estou sem dinheiro, vou ver só a loja mesmo, só a vitrine. Não é outro tipo de excitação, amém, irmãs? Por favor,
A apóstola está me olhando. Por favor, tá? Número 5. Você é otimista? Você se considera uma mulher otimista? Você acha que tudo pode acontecer bem e tudo que acontecer vai ser da melhor forma possível? Lembra, gente, sem acionar o que o Espírito Santo vai te ensinar. Amém? Número 6. Você é sistemática? É amiga da ordem? Você se acha metódica? Você tem um método para fazer tudo? Você é organizada e tem aquela coisa para fazer? Ou se deu errado, tudo bem, você faz de outro jeito e segue o fluxo. 7. Você gosta de tudo e de todo mundo? Você é aquela pessoa que gosta de todo mundo? Ah, eu adoro fulano. E ciclano, eu sou apaixonada. E Beltrano, então, essa pessoa eu quero na minha casa. Você é assim? Amém? Ou você é aquela pessoa que tem uma certa limitação? Ou você é aquela pessoa que tem uma certa limitação, minha irmã? Lembrando, ninguém está vendo a sua resposta, amém? Pode colocar a resposta que você sabe que é verdadeira, tá? Número 8. Você gosta muito da natureza? Você gosta de estar na natureza? A natureza se comunica com você? Você é indecisa? Você acha que você é indecisa, tímida? Aquela pessoa que está sempre em dois caminhos para tomar? Tem dificuldade de tomar uma decisão? Tem pouco interesse pelos sentimentos? E aí, quando eu falo sentimentos aqui, eu não estou falando para vocês sobre sentimentos dos outros, sobre os seus mesmo. Você está se achando muito agitada, você não dá atenção. Você está se achando nervosa, você não dá atenção. Você não está dormindo bem, você não está dando atenção. É como se fosse assim, você é negligente com os seus sentimentos? 11. Possui grande capacidade de trabalho. Você é aquela pessoa que qualquer tarefa que te apresentam, você vai fazer? Você gosta da vida simples e fácil? Aquela coisa de uma cabana, uma rede, essa pegada assim, mais simples e fácil? 13. Gosta muito de conversar? Adora sentar e jogar papo fora, bater papo, botar a cadeira na calçada, sabe como? Lá em Cabo Frio tem uma rua que as mulheres elas botam a cadeira de praia na calçada para conversar. Vocês são assim? Ai, meu Deus. 14, gente, essa aqui é importante prestar atenção. Você gosta de solitude, solidão e de sossego? Vamos pensar uma coisa aqui comigo. Solidão é aquele lugar que eu vou e não quero estar. Ok? Não é essa a pergunta, tá? Essa solitude é o lugar que eu quero estar. Tá com muita agitação, o meu trabalho e tal, eu preciso de um tempo só para mim. Eu preciso desse lugar de solitude, aonde eu estou sozinha, lendo um livro, assistindo um filme, caminhando, enfim, o que você quiser fazer. Número 15. É calma e bem-humorada. 16. É fechada, em si mesmada. Você é fechada em si mesmo? Você é uma pessoa calada, que não compartilha muitas coisas, você é mais reservada? 17. É corajosa e resoluta? 18, meninas. É alegre, exuberante? Aquela pessoa que chega e todo mundo vê que chegou? Tipo assim? Tipo assim?
19. Você desanima facilmente? 20. É conhecida por ser leal e franca? 21. É tenaz e perseverante? Você não desiste das coisas, você faz de outro jeito, pega outro caminho, mas permanece? 22. É amiga de todo mundo? 23. Os outros a consideram arrogante? Eita, olha as manifestações. Os outros te consideram arrogantes? 24. É dada a meditação e reflexão. Você é aquela mulher que gosta de pensar na vida, pensar na circunstância, o que te aconteceu naquela semana. Você gosta de meditar sobre isso? 25. Arrasta os outros com palavras e exemplos? Eita, Jesus. Olha aí, hein? 26. Costuma observar e estudar todos e tudo? Você é uma mulher observadora? 27. Esquece facilmente dos compromissos? Agora a gente vai esquecer o pessoal que está na menopausa, tá? Esquece. Você vai pensar antes da menopausa, ok? Você esquece facilmente de tudo? 28. Você prefere a prática do que a teoria? Você não gosta de estudar o assunto, você gosta de fazer para aprender? 29. Essa é importante, hein? Olha lá. É fácil lidar com você? Preciosa. Preciosa, é fácil lidar com você? É tranquilo? É tranquilo? 30. É carinhosa e agradável? 31. Dificilmente perde a calma? 32. Luta pela perfeição. Você é perfeccionista? 33. Perde a calma com facilidade? Ai, 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 ai. Geralmente a culpa é do marido, né, irmãs? Tem nada a ver com temperamento, amém? Eu compreendo vocês. 34. Tem pouco interesse em ajudar os outros? Acha que cada um tem a sua dificuldade, a cruz é de cada um tem os seus problemas. 35. Gosta de lidar com criança? O que você quer fazer na igreja? Eu quero ser a tia da salinha. Eita glória! A minha oração diária é por esse tipo de mulher na minha igreja. Porque eu não sou a tia da salinha. Amém? 36. É muito sensível ao que os outros falam? Todo mundo conseguiu responder? Todas as perguntas? Agora vocês vão virar ao outro lado aqui, ó. Só lembrando, porque pode ser que vocês se esqueçam, aqui está o meu Instagram, vocês podem depois apontar a câmera para cá e me seguir, amém? Temos aqui, ó, letra A, letra O, letra E e letra L, amém? O que vocês vão fazer? Vocês vão ver qual foi a resposta que você deu no número 4. Se for sim, só vale o sim, ok, irmãs? Só vale o sim, tá? Você vai marcar um X em cima. Uma bolinha, um coração, uma pontinha, o que vocês quiserem. Vocês vão sinalizar quantas respostas você deu sim em cada coluna dessa, tá?
Fernanda, tem o número 4 na coluna do A e tem o número 4 na coluna do O. Não tem problema, você vai marcar 2 vezes, ok? Depois que você marcar tudo isso, você vai somar quantos sim tem em cada coluna, ok? Todo mundo entendeu? Vamos voltar então, não tem problema. Vou descer aqui. Pode descer, né, irmã? Vamos lá. Quem não entendeu, levanta a mão para eu chegar mais pertinho. Eita, Jeová. Eita, glória. Vamos lá. Aqui tem 4 colunas. Eu vou aí, tá, menina? Só um minutinho. Tem 4 colunas. Você vai marcar, vai circular, marcar um X. Vai sinalizar se foi sim. Só se foi sim, tá bom? Cada coluna. Então, aqui no primeiro tá assim. Na letra A tá assim. 4. Gente, olha. Shhh, vamos respirar fundo pelo nariz. Soltar devagarinho pela boca. Desacelerando. Amém? Vamos lá com calma, então. Vou falar novamente. Para todo mundo poder ouvir, tá? Oi, amor. Não, não. Olha só. Você vai marcar só o que você marcou sim aqui na frente. Isso aí, amor. Então, se no número 4 a minha resposta for sim, quando ele aparecer em cada coluna, eu vou circular ele. Amém? Então, na coluna A, eu tenho 4. Marquei sim, circulo. 5. Marquei sim, circulo. E assim por diante. Amém? Então, vamos todas fazendo. Quem não conseguir, levanta a mão que eu chego pertinho. Todo mundo fazendo a sua soma. Ou só essa carreira? Todas elas. Você só marcou assim nessa e nessa? Não, porque eu não terminei. Amém, minhas irmãs? Todas somaram? Vou esperar, fiquem tranquilas. Posso usar rapidinho?
Quem já acabou, levanta a mão bem alto. Depois que vocês fazem toda essa somatória, cada coluna tem lá embaixo um quadradinho, não tem? Lá embaixo, nesse quadradinho, quem já terminou vai pegar toda a somatória. Vai pegar toda a somatória de cada coluna. Quantas marcações você fez? E você vai botar lá embaixo. Então, na coluna A, eu marquei 5 vezes. Bota o número 5. E assim por diante. Quem já acabou, levanta a mão. Ainda falta um povo. Ai, 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 ai. Meninas, é só o sim, tá bom? Vocês vão somar só o sim. Foi, meninas? E agora, meninas, quem já acabou? Podemos? E ainda tem muita gente. Ai, meu Deus. Meninas, olha, eu não vou ter mais tempo. Depois eu me disponibilizo, eu estou o dia inteiro aqui com vocês, tá? Vou ficar até o final da conferência. Eu posso sentar com quem precisar, tá bom? Vocês podem pegar meu telefone, a gente pode entrar em contato e eu vou esclarecer todas vocês, tá bom? Mas eu preciso da sequência, porque nós temos uma programação. Amém, irmãs? Vocês vão continuar me amando, né? Glória a Deus. Então, vamos lá. Maria, já consegui, tá? Obrigada.
Meninas, vamos lá. Então, cada uma de vocês fez a somatória da coluna A, da coluna O, da coluna E e da coluna L, ok? Então, vocês vão ver qual foi o número que deu maior. Esse número que deu maior, você vai colocar aqui embaixo no resultado a letra. Tá? Todo mundo acompanhando? Vai colocar aqui embaixo, no resultado, a sua letra. Tá? Quem empatou está dentro daquele quadro de que ainda não tem esse autoconhecimento. Mas eu vou ficar com vocês até mais tarde e a gente vai conseguir descobrir qual é a pergunta. Porque foi uma pergunta que você ficou em dúvida. E aí, às vezes, uma resposta modifica todo o seu teste. Amém, meninas? Mas não se preocupa. A gente senta e a gente vê isso depois, tá? Então, vamos lá. Quem teve maior número na letra A tem o seu temperamento sanguíneo. Quem tem a maior na letra O tem o seu temperamento colérico. Quem tem maior na letra E tem o seu temperamento melancólico. E quem tem maior na letra L tem o seu temperamento fleumático. Amém, irmãs? Então, anota aí qual é o seu temperamento. O seu temperamento, ele é colérico, ele é sanguíneo, fleumático ou melancólico. Amém? O segundo? 2? Igual? Alguma pergunta você respondeu errado. Depois você me procura, tá bom? Uma coisa muito importante para falar para vocês, meninas. Ó, vamos respirar fundo pelo nariz. Prender o ar por 5 segundos. E soltar devagarinho pela boca. De novo. Para que a gente possa voltar a esse momento aqui. Que a gente foi ali rapidinho. Vamos voltar aqui agora. Ok? Amém? Uma coisa que é muito importante de vocês saberem. Nós não temos 2 temperamentos. Ok? Ah, eu sou sanguínea e melancólica. Não é. Mentira, não é. Isso não existe. Tá? Você tem... pessoal, vamos desacelerar. Aceita, é o seu temperamento mesmo. Ok? E tá tudo bem. Amém, irmãs? Não existe temperamento melhor um do que o outro. Segura aí a realidade, tá? Não existem 2 temperamentos. Lembra que eu expliquei para vocês sobre o quadrante? O quadrante vai me dar algumas características semelhantes. Então, dentro do aspecto extrovertida, existem as coléricas e as sanguíneas. Então, vão existir algumas características semelhantes nas duas, porque as duas se comportam como extrovertidas. Mas não existe 2 temperamentos. Deus não erra, amém, irmãs? Fala para a irmã do seu lado. Deus não é indeciso. Ele não erra. Você só tem um temperamento, amém? Então, eu vou falar rapidamente para vocês, e eu preciso daquela ajuda de nós ficarmos mais desaceleradas, ok? Muita mulher junto para falar de temperamento, é desse jeito mesmo, amém? Então, para as coléricas, eu quero trazer para vocês uma personagem bíblica que representa as coléricas, tá? Ruth. Ruth, ela era colérica, ela tinha características de uma pessoa colérica. A energia do colérico é representada pelo elemento fogo, tá? O fogo nas coléricas, ele aquece. A colérica, ela, aonde ela vai, ela aquece o lugar. A colérica bem trabalhada, ela aquece o local aonde ela chega. Ela ajuda, ela faz tudo o que precisa, ela é uma líder nata. Porém, a colérica que não é bem trabalhada, ela
incendeia por onde ela passa. Amém, irmãs? Então, para aquelas irmãs coléricas, nós precisamos conseguir o equilíbrio no nosso fogo. Amém, irmãs? Glória a Deus. Mas o fogo do colérico é maravilhoso isso. Só que nós precisamos saber dosar, ter o equilíbrio. Amém? A capacidade da colérica é muito grande na liderança, na transformação. A colérica, ela tem uma capacidade grande de transformar, de mudar as circunstâncias. Como o fogo, a energia dela é muito forte. Como eu falei para vocês, às vezes assusta. Às vezes aquela pessoa que não está esperando, a colérica chegando, assusta um pouco, né? São características da colérica. Resolução de problemas, glória a Deus. Praticidade, glória a Deus. São líderes natas, são decididas, são compassivas, elas se compadecem dos outros. Ela é focada, eficiente, justa. Amém? Porém, ela é explosiva. Ela é impulsiva. Ela é difícil de perdoar. Ela tem poucos, mas bons amigos. As coléricas aí, põe a mão na cabeça. Ai, 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 glória a Deus. A principal luta da colérica é a ira e o orgulho. Podem ser muito capazes, autoconfiantes, corajosas, podem se achar melhor do que as outras. A colérica não consegue ver os seus erros, isso é muito importante. Lembra que eu falei que existem os temperamentos extrovertidos? O extrovertido está olhando para fora. Então, a colérica, que não é bem trabalhada no Senhor, amém, irmãs? A colérica que não é bem trabalhada no Senhor, ela funciona só para fora. Então, ela tem dificuldade de ver o seu erro. E quando alguém chega para ela e fala assim, você está errada nisso? Ai, 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 ai. Amém? Mas isso são as coléricas que não conhecem o Senhor. Amém, irmãs? Glória a Deus. No lado espiritual, a força da colérica é o zelo pelas almas e elas dão a vida delas pelos outros. A fraqueza da colérica no lado espiritual, a superioridade e a arrogância. Elas precisam de equilíbrio. Boas práticas para a colérica: reconhecer suas fraquezas e superá-las. Estudo reflexivo da palavra é essencial para o desenvolvimento pleno da sua potência espiritual. Amém, irmãs? Então, para as irmãs coléricas, que já ouviram muita gente falar alguma coisa contrária sobre o colérico, não existe temperamento melhor do que o outro, amém? Todos os temperamentos têm as suas fraquezas e as suas potências. Cabe às coléricas, como eu sou colérica, apresentar as suas dificuldades ao Senhor. Para isso, nós precisamos nos autoconhecer. E para as coléricas é difícil, porque elas estão sempre para fora. Então, se autoconhecer é um processo mais demorado para a colérica. Mas tudo bem, irmãs, estamos juntas nessa caminhada. Cadê as coléricas como eu aí? Amém? Nós estamos juntas nessa caminhada. Então, nós só precisamos do autoconhecimento. Andar na luz, como ele na luz andou. Amém, irmãs? Agora vamos então para as sanguíneas. Personagem que eu posso trazer para vocês de uma mulher sanguínea. Sara. Sara era uma mulher sanguínea. Ela tinha atitudes e depois ela se arrependia. Amém, irmãs? Ela não pensava muito antes de tomar atitude. Quando tomava atitude, às vezes se arrependia. Então, a sanguínea da Bíblia que eu trago para vocês vai ser Ruth. A sanguínea Obrigada, irmãs, glória a Deus. Era uma pegadinha, só para saber se vocês estão ligadas. Amém?
Levei um susto, a pastora falou, Sara, eu coloco que a sanguínea é igual Coca-Cola. Sabe a Coca-Cola que você balança, 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 depois que o gás vai embora, acabou? A sanguínea, ela vai brigar, ela vai fazer um monte de coisa, ela vai se aborrecer. Passou, daqui a pouco, ela não está lembrando nem mais por que ela estava brigando. Então, eu falo que a sanguínea, ela é igual Coca-Cola. Quando acaba a pressão, acabou. Mas esse também é um dos as maiores dificuldades da sanguínea. Vamos entender por quê? A sanguínea, ela tem o domínio da fala, ela se expressa muito bem e com sabedoria. Algumas podem ser tímidas, mas não tem problema em falar. Sanguíneas adoram delegar, adoram novidades, adoram surpresas, igual Coca-Cola. Aquela coisa que tem gás. É novidade, é surpresa, as sanguíneas adoram. São características da sanguínea. São positivas, são esquecidas, são dramáticas, são amigas, se magoam fácil, mas também perdoam muito fácil. É aquela que fala assim, eu estou com uma raiva do meu marido, passou uma semana, por que eu estava mesmo com raiva dele? Eu não estou lembrando. Coca-Cola, acabou o gás, acabou. São amorosas, são criativas, extraem algo bom de tudo. A sanguínea é aquela que chega num velório com você e é capaz de fazer você rir, porque ela extrai algo bom de tudo, sabe? Quem tem uma sanguínea está bem, né? Elas sempre incentivam as amigas, até nas horas difíceis, como um consolo. Então, a sanguínea é aquela mulher que consola. Ela está sempre te dando uma palavra de que, calma, tem uma vírgula aí. Amém, irmãs? A sua fraqueza é a busca incansável pelo prazer, pela coisa fácil, confortável. E volto a dizer aqui, gente, para que não haja dúvidas no nosso meio. Prazer é tudo que é prazeroso para mim. Estar aqui com vocês é um prazer. Amém, irmãs? Vamos santificar a nossa mente, amém? Então, prazer, eu estou com prazer de ir ao shopping. Eu estou com prazer de vir ao Rio de Janeiro. A gente do interior, quando vem para o Rio de Janeiro, já fala, Rio de Janeiro. O pessoal do Rio está tudo querendo correr lá para o interior. Mas a gente do interior chega aqui e fala, olha, gente, eu escutei no ônibus a frase assim, gente, na ponte Rio-Niterói. O pessoal assim, gente, olha o Rio de Janeiro como é lindo. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, um monte de barco quebrado. Mas amém, né? Tudo é olhar, tudo é visão, amém? Tudo é da onde está se olhando, amém, irmãs? E a sanguínea, ela tem isso nela. A sanguínea não possui relacionamentos duradouros. Por quê? Porque a sanguínea, ela sempre busca aquele prazer. Então, aquela amizade é prazerosa, é legal. De repente, algum motivo, ela desacelera daquilo. Aí ela não tem mais interesse. Sempre pensando na questão da Coca-Cola. Acabou o gás, acabou o milho, acabou a pipoca. Amém? É a sanguínea. Boas práticas para a sanguínea. A busca pela oração irá ajudá-las a refletir o tempo certo de falar. Amém, irmãs? Imagina se Sara tivesse tido um tempo certo de falar. Não teria acontecido tanto problema até os dias de hoje. Amém, irmãs? Então, nós temos que ter, as sanguíneas, o tempo certo de falar. Às vezes a gente fala o que não precisa falar, ok? Glória a Deus, irmãs. As sanguíneas continuam me amando, hein, irmãs? Porque para as coléricas eu falo assim, eu sou colérica, eu te entendo. Aí acabou o problema. Agora as outras eu tenho que pedir para continuar me amando. Então, qual é a força da sanguínea? A alegria, a bondade, a gratidão. Elas transmitem a misericórdia de Deus. Ela possui a alegria dele. E qual é
a fraqueza da sanguínea? Dificuldade em ler a Bíblia, orar. É aquela que começa um propósito de leitura da Bíblia e, de repente, desiste. A sanguínea é aquela que vai para a academia, compra um monte de roupa de academia, matricula, paga a mensalidade, faz 2 semanas, acabou. Por que isso, irmãs? Porque tem aquela questão de acabou a empolgação, vai diminuindo o processo. Amém? Lembra da Coca-Cola. Acabou a pressão, acabou. E as fleumáticas, irmãs? As irmãs fleumáticas eu trago como inspiração da Bíblia a rainha Esther. A mulher fleumática é uma mistura de tranquilidade e serenidade. Refletem a presença de Deus por conta da sua mansidão. Pessoa equilibrada traz paz aos ambientes. Recebem as informações e levam muito tempo para processá-las. Pensam, depois falam. Diferente da sanguínea e da colérica, que fala para depois pensar, as fleumáticas, elas pensam e às vezes falam. O modo frio que respondem mostra o seu comportamento. Lembra que existem as mulheres que são extrovertidas e introvertidas? A fleumática, ela é introvertida. Ela olha para dentro, tudo de fora para dentro. A fleumática, ela tem a resposta certa do seu problema. Mas se você não perguntar, ela não vai te dar opinião. Já a colérica, ela vai querer te dar opinião, resolver o seu problema, criticar porque que você não fez daquele jeito. Amém, irmãs coléricas? Estamos juntas. As fleumáticas, elas são positivas, elas são passivas. As irmãs fleumáticas, elas são passivas. O que é ser uma pessoa passiva? É uma pessoa que ela não se envolve facilmente nas circunstâncias. Está vendo aquilo lá pegando fogo e está assistindo o incêndio. Elas têm algumas características, como, por exemplo, são observadoras, pensam mais do que falam, são passivas, boas ouvintes, queridas, pacificadoras, racionais. Só dão opinião se pedirem, são pastorais. Você senta para conversar com uma irmã fleumática, ela vai ser uma mulher pastoral na sua vida, ela vai te dar uma direção. Amém? Quais são as fraquezas da fleumática? A procrastinação. Ai. A irmã fleumática, ela tem dificuldade de tomar atitude. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela demora a começar. É aquela que fala assim, não, semana que vem eu vou fazer isso. E passou 3 meses e a semana que vem não chegou. Pulou o calendário a semana que vem. A irmã fleumática, ela tem dificuldade nesse ponto de resolução de problemas, porque ela não consegue se expressar, ela demora muito para conseguir se expressar. E elas acabam sendo mulheres omissas em muitas circunstâncias, amém? A mansidão é maravilhoso, irmãs, o equilíbrio é maravilhoso, a falta de atitude não convém, amém? Sua fraqueza é a falta de fazer vínculos. Para elas, tudo bem se você vai, se você não vai. Não é? A irmã sanguínea faz questão da sua presença. A fleumática, amém, irmã, na próxima você está presente. Qual é a força da fleumática? Ela é conselheira, ela tem uma mansidão. A fraqueza da fleumática, preguiça e procrastinação. E a fleumática, ela evita mudanças, tá? Quais são as boas práticas para a fleumática? Jejum, pois vai levá-la a encontrar a energia e o foco para superar a passividade. Ai, amém, irmãs? Irmãs fleumáticas, continuem me amando, amém? Você é fleumática? Sentaremos, pastora, juntas, tá bom? No intervalo.
E agora as irmãs melancólicas. Eu trago para vocês como uma personagem de uma irmã melancólica, Noemi, tá? Melancólica, eu gosto de dizer que é igual um carro a álcool. Quando eu era criança, eu ficava muito com meu avô, na casa de meu avô. E ele tinha um Passat velho, assim, anos sei lá qual. Não que eu tenha muita idade, tá? Eu sei que vocês pensaram nisso, mas não é isso. É que o carro do meu avô era velho, tá? Mas isso tem pouquinho tempo. Quando eu era criança, ele, para ligar o carro para levar a gente para a escola, ele tinha que descer 15 minutos antes, porque era um carro a álcool. E aí tinha que ligar o carro para o motor aquecer. E aí demorava, mas depois que pegava o carro, engrenava, nossa, a gente chamava o carro de tremendão. Olha só. Essa é a irmã melancólica. Ela demora, mas quando ela pega no tranco, olha, ela faz o melhor trabalho que vocês podem imaginar. Amém, irmãs? A irmã melancólica, ela, depois que ela recebe uma circunstância, ela torna aquilo para dentro dela. Ela está naquele lugar de interiorizar, ela está para dentro, ela funciona para dentro. Ela é introvertida. Elas são muito ligadas na memória, o que levam a remoer muito os acontecimentos. Eu chamo com muito amor as irmãs melancólicas como se elas fossem vaquinhas. Mas aquelas bonitinhas, tá, irmãs? Sabe? Aquelas bonitinhas. Rosinhas assim na bochecha, bonitinhas. Por quê? A irmã melancólica, acontece algo com ela que magoa, ela fica mastigando aquilo igual a vaquinha. Mastiga, 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 mastiga. Demora demais a engolir. Aí engole. Passou um tempo, acontece alguma coisa, põe tudo para fora de novo. Elas ruminam tudo aquilo. Por quê? Porque elas têm muita dificuldade, a memória, elas lembram muito dos acontecimentos. Os acontecimentos marcam muito elas. Eu tenho uma colega, uma amiga muito querida, que ela é melancólica, ela é um computador ambulante. Eu pergunto para ela o que eu fiz alguns anos atrás, e ela sabe me descrever o dia, a hora com que nós estávamos. Ela é assim. Porque elas criam memoriais. Os acontecimentos são como memórias para as irmãs melancólicas. Elas são extremamente pessimistas. Vamos correr para o ponto, porque a gente vai perder o ônibus. Não, eu não vou nem me inscrever nessa prova, porque eu não vou passar. Ah, não, eu não vou ter dinheiro para comprar tal coisa. Eu vou fazer a entrevista de emprego, mas eu tenho certeza que eu não vou passar. Tudo da irmã melancólica, ela olha sempre como algo que... Não, elas não são negativas, tá? Não é isso. Elas são pessimistas, elas sempre esperam o pior. Amém? Quais são as características das melancólicas? Elas são introvertidas, elas são criativas, elas querem sempre melhorar, elas são sensíveis, críticas de si mesmo. Elas são profundas, perfeccionistas. Sua fraqueza é se fechar no mundo interior, ao ponto de ninguém saber o que passa com ela. E aí eu quero dar uma palavra sobre a sua vida, uma palavra profética, que eu sempre dou para as irmãs melancólicas. Nunca guardem os seus sentimentos só para vocês. Mesmo que seja uma única irmã dentro da sua igreja, dentro da sua célula, busque por ela. Busque pela sua líder, sua discipuladora ou a sua pastora, mas abra o seu coração. Não guarde sentimentos, não fique presa, porque esse tipo de posicionamento adoecem as mulheres. Amém, irmãs? Às vezes as mulheres são chamadas de mulheres guerreiras. Se for do lado espiritual, amém. Guerreiras de oração, intercessoras, ok. Mas na vida, no cotidiano, não recebam essa palavra. Toda mulher guerreira chega no meu consultório com crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, medo. Então, não seja guerreira, amém? Entrega a sua guerra, o seu fardo, para quem pode ter um fardo leve para te devolver. Amém, minhas irmãs? Então, a irmã melancólica tem como como força, a piedade e a sabedoria. Elas são excelentes amigas, excelentes amigas.
E fraqueza, o pessimismo e a desesperança. Boas práticas para a melancólica, cultivar uma amizade profunda em sua igreja. Ter aquela pessoa que pode somar com você na sua vida. Amém, minhas irmãs? Eu teria muito mais coisa para poder falar para vocês, mas hoje nosso tempo ele é diminuído, vamos dizer assim. Mas eu estou disponível ainda hoje para sentar com quem quiser, com quantas forem, para a gente poder chegar a esse entendimento de uma melhor forma. Amém? Mas nesse momento eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora nesse momento, que essa oração, ela é o que mais importa hoje. Não importa você apenas saber suas características, porque você já as conhece, amém? O que importa hoje é a gente fazer uma oração para entregá-las ao Senhor. Então, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos agora, colocassem a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pai amado e querido, nessa tarde, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Senhor, nós estamos encontrando as nossas debilidades, Pai. Nós queremos ser para o Senhor, Pai, uma página em branco para que o Senhor possa escrever os nossos passos, as nossas condutas. Nós queremos entregar nas Tuas mãos a nossa vontade, o nosso temperamento, Pai, a nossa dificuldade, a nossa pequenez, Senhor. Ah, Deus, eu quero entregar a minha primeiramente. Pai, visita a minha fraqueza, Senhor. Aquilo que eu escondo, às vezes, até de mim. Pai, eu quero trazer a luz, andar na luz, Pai, como o Senhor está. Pai amado, querido, eu quero lhe apresentar, Jesus. Pai, eu quero mostrar o meu coração a Ti. Tudo que há em mim que não conduz, Pai, que não diz um pouco sobre Ti, eu quero cancelar nessa tarde. E eu entrego a vida de cada irmã minha, Pai, como um ato profético nessa tarde, apresentando a vida delas ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, seremos mulheres fortes no Senhor, cheias de Espírito do Senhor. Pai amado, destemidas, Pai. Nós reconheceremos as nossas falhas e apresentaremos elas a Ti, Pai. Nessa tarde, transforma, liberta, capacita, Senhor, cada uma das minhas irmãs. Em nome de Jesus, nós agradecemos o Teu agir, a Tua gerência, Pai. Em nome de Jesus, sobre as nossas vidas. Amém, irmãs? Deem uma salva de palmas ao Senhor, para a honra e glória dEle. Em nome de Jesus. E eu queria que vocês, nesse momento, pode vir, pastora. Eu vou entregar a pastora, mas eu vou tirar uma foto, porque está a coisa mais linda daqui de cima, não dá, pastora? Vem aqui do meu lado, pastora. Vamos tirar uma foto. Em nome de Jesus. De todas vocês. Glória a Deus. Aleluias. Amém, minhas irmãs. Fica aqui, não sai não. Cadê a Andréia? Traz o... Quantas foram abençoadas aqui pela vida da pastora Fernanda? A gente quer... Quantos querem que a gente faça um workshop com ela falando, esmiuçando muito mais sobre temperamentos? Quem topa? Olha aí, olha aí, ó. Quantos conseguiram identificar aí o seu temperamento? Então, gente, ó, vamos trabalhar nisso, hein? Queria que trouxessem aqui um mimozinho que nós preparamos para você. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um mimozinho do Ministério de Mulheres para você. Deus abençoe. Uma bênção na sua vida. Muito obrigada, viu? Salva de palmas ao Senhor pela vida da pastora Fernanda. Amém.